Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça que é nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Saúde cada um de vós, caríssimos amigos, paroquianos aqui presentes, aqueles que estão no lado exterior deste mesmo centro pastoral e aqueles que do ponto de vista digital nos acompanham nesta mesma celebração. Somos estes homens e mulheres que vivemos em família, que vivemos em comunidade. Estamos ainda na oitava da Páscoa, em que o saudoso São João Paulo II, que quisemos colocar aqui em destaque hoje, no ano 2000, diz que este domingo fosse instituído como o domingo da Divina Misericórdia. Porque é de misericórdia, de carinho e de ternura que tanto o mundo anseia e necessita, vamos, pois, no início desta Eucaristia, pedimos perdão a Deus de todos os nossos pecados. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei por muitas vezes, por pensamentos e palavras, atos e omissões. Por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados, nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós os louvamos, nós os bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Deus de eterna misericórdia, que reanimais a fé do vosso povo na celebração anual das festas da Páscoa. Aumentai em nós os dons da vossa graça, para compreendermos melhor as riquezas inesgotáveis do batismo com que fomos purificados, do Espírito em que fomos renovados e do sangue com que fomos redimidos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Leitura dos Atos dos Apóstolos. A multidão dos que haviam abraçado a fé tinha um só coração e uma só alma. Ninguém chamava seu ao que lhe pertencia, mas tudo entre eles era comum. Os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, com grande poder, e gozavam todos de grande simpatia. Não havia entre eles qualquer necessitado, porque todos os que possuíam terras ou casas vendiam-nas e traziam o produto das vendas, que depunham aos pés dos apóstolos. Distribuía-se então a cada um conforme a sua necessidade. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Dai graças ao Senhor porque Ele é bom, porque é eterna a sua misericórdia. Dai graças ao Senhor porque Ele é bom, porque é eterna a sua misericórdia.
Diga à casa de Israel, é eterna a sua misericórdia. Diga à casa de Arão, é eterna a sua misericórdia. Digam os que temem o Senhor, é eterna a sua misericórdia. Dai graças ao Senhor porque Ele é bom, porque é eterna a sua misericórdia. A mão do Senhor fez prodígios, a mão do Senhor foi magnífica. Não morrerei, mas hei de viver para anunciar as obras do Senhor. Com dureza me castigou o Senhor, mas não me deixou morrer. Graças ao Senhor porque Ele é bom, porque é eterna a sua misericórdia. A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se pedra angular. Tudo isto veio do Senhor, e admirável aos nossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez. Exultemos e cantemos de alegria. Dai graças ao Senhor porque Ele é bom, porque é eterna a sua misericórdia. Leitura da primeira epístola de São João. Caríssimos, quem acredita que Jesus é o Messias, nasceu de Deus. E quem ama aquele que gerou, ama também aquele que nasceu dele. Nós sabemos que amamos os filhos de Deus quando amamos a Deus e cumprimos os seus mandamentos. Porque o amor de Deus consiste em guardar os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. Todo o que nasceu de Deus vence o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o vencedor do mundo, senão aquele que acredita que Jesus é o Filho de Deus? Este é o que veio pela água e pelo sangue, Jesus Cristo. Não só com a água, mas com a água e o sangue. É o Espírito que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Palavra do Senhor. Graças a Deus. E de pé todos com alegria cantamos Aleluia. O Senhor esteja convosco. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Na tarde daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas as portas da casa onde os discípulos se encontravam com medo dos judeus, veio Jesus, apresentou-se no meio deles e disse-lhes: A paz esteja convosco.
Dito isto, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos ficaram cheios de alegria ao verem o Senhor. Jesus disse-lhes de novo: a paz esteja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Àqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados. E àqueles a quem os retiverdes, ser-lhes-ão retidos. Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe os outros discípulos: nós vimos o Senhor. Mas ele respondeu-lhes: se não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, se não meter o dedo no lugar dos cravos e a mão no seu lado, eu não acreditarei. 8 dias depois, estavam os discípulos outra vez em casa e Tomé com eles. Veio Jesus, estando as portas fechadas, apresentou-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Aproxima a tua mão e mete-a no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente. Tomé respondeu-lhe: meu Senhor e meu Deus. Disse-lhe Jesus: porque me viste, acreditaste. Felizes os que acreditam sem terem visto. Palavra da salvação. Amigos do coro infanto-juvenil, amigos do primeiro e segundo anos, acompanhados pelos seus pais nesta celebração, caríssimos amigos e amigas aqui presentes, dai graças ao Senhor, porque é eterna a sua misericórdia. A misericórdia do Senhor não é provisória, a misericórdia do Senhor não é descartável, mas a misericórdia do Senhor é eterna. E a misericórdia de Deus vai muito para além do amor. E creio que aqui temos já uma grande lição a aprender com Deus nesta mesma celebração. Tivemos um exercício de 40 dias para prepararmos a Páscoa de Jesus. Mas temos agora 50 dias para proclamarmos a ressurreição de Jesus. E vós podeis perguntar, então, por que não é 40 mais 40 e é 40 mais 50? Isto, caríssimos cristãos, explica-se do ponto de vista humano e do ponto de vista empírico e experiencial. E vemos que cada um de nós, como seres humanos, temos muito mais dificuldades em nos alegrarmos do que em nos entristecermos. E por isso, a Igreja nos propõe que estes 50 dias sejam vividos nesta certeza de que Cristo realmente ressuscitado vive no nosso interior. O personagem principal da liturgia de hoje é Tomé, o apóstolo Tomé. E vemos, caríssimos cristãos, que já em Tomé Deus manifesta uma grande misericórdia. Em Tomé Deus manifesta uma grande paciência. Esperou até que acreditou. Mas vemos, caríssimos cristãos, também, diz o Evangelho, que a comunidade, após a ressurreição de Jesus, vivia com medo.
estavam traumatizados, estavam deprimidos, porque afinal toda aquela confiança que tinham depositado no ressuscitado, que dizia que ia ressuscitar ao terceiro dia, não foi mais do que uma fábula, do que uma história. Mas estavam também com as portas fechadas, com medo dos judeus, porque se os judeus foram capazes de matar Jesus, quanto é que eles não poderiam fazer também por eles? Porque aqueles que se declaravam seguidores de Jesus Cristo estavam ameaçados à perseguição e à morte. Basta irmos, por exemplo, à cidade de Roma, a Itália, e de ver que lá existem as catacumbas. E as catacumbas são aqueles lugares por baixo, subterrados, onde os primeiros cristãos, de manhã muito cedo, em todos os domingos, se reuniam para escutar a palavra de Deus e para a fração do pão. Caríssimos amigos, a comunidade estava com medo. Tomé não estava no meio da comunidade. E nós muitas vezes acusamos Tomé de não ter fé. Mas Tomé foi um homem com uma fé veemente, forte. Tomé foi aquele que durante a vida com Jesus foi o único capaz de dar a vida por ele. E certamente que se ele hoje não estava reunido na comunidade, certamente que ele estaria em sua casa a remoer os factos passados, a remoer o final trágico de uma história que parecia que ia ser esplêndida. Estaria certamente a ver quase como que o mundo a desabar sobre ele, o chão a fugir-lhe dos seus próprios pés. Isto, caríssimos cristãos, é aquilo que nós sentimos também na experiência humana de todos nós. Quando uma preocupação ou um acontecimento inesperado, com uma morte de alguém, com uma traição, qual é o nosso sentimento? É um sentimento de fechamento, de não apetecer sequer sair de casa, ou nem sequer apetecer comer. É um sentimento humano que nós temos que compreender perfeitamente em Tomé. Mas, caríssimos cristãos, olhar a figura de Tomé é olhar também o rosto de qualquer um de nós. Quando alguém, porventura, duvida da tua palavra, qual é a tua reação? Qual é o teu estado diante dessa pessoa? Quando aquela pessoa está diante de uma situação difícil e te pede a opinião e tu dizes, não faças, não faças, não faças. Mas ela, pela sua teimosia, faz e depois arrepende-se. E nós dizemos, eu disse-te, eu avisei-te. Pois, caríssimos cristãos, se o medo já pautava a primeira comunidade cristã, nós sabemos que o medo ultrapassa e atravessa também a nossa vida. Mas o medo é também uma ferramenta necessária. Se eu não tivesse medo, caríssimos cristãos, eu atravessava ali a estrada nacional e nem olhava para a direita nem para a esquerda. Passava. Mas tenho medo porquê? Porque se vier um carro, atropela-me. Se eu não tivesse medo, poderia-me atirar da ponte do Rio Cabo de Baixo. Mas não faço porquê? Porque tenho medo. Se eu fizesse, punha fim à minha própria vida. Mas temos de ter cuidado também com os medos. Porque o medo, em exagero, caríssimos cristãos, o medo faz-nos calar. E são muitos os medos que hoje, atualmente, tomam conta de nós. Certamente que o medo principal é o medo do contágio do coronavírus. Daí virão outros medos da crise económica e social. Daí virá o medo de estar junto ao outro, próximo do outro, de falar com o outro. Estará o medo de, na minha vida pessoal, na minha vida relacional, mostrar que realmente sou cristão. De ter o medo da crítica, de ter o medo da perda do amor, de ter medo da velhice, de ter medo da morte. São tantos medos, caríssimos cristãos, que todos os dias assolam sobre cada um de nós. E é por isso que, diante deste medo, a comunidade cristã, no meio da comunidade cristã, aparece Jesus, que não lhe diz bom fim de semana, que não lhe diz bom dia, que não lhe diz bom almoço, mas que lhe diz a paz esteja convosco. E que paz é esta? Não é a paz que o mundo nos dá, não é a paz de relaxamento, a paz spa. Não é esta paz que Deus nos quer dar.
mas a paz que Deus nos quer dar, aquela paz que interiormente cada um de nós é que sabe, os seus poços bem fundos, que é capaz de nos trazer ao de cima, que é capaz de nos transformar e de levar-nos a reconhecer que muita da nossa tristeza e que muitos dos nossos medos são inúteis. E por isso este é o maior dom que Deus tem a dar ao mundo, a começar por cada um de nós. Mas diante desta saudação, a paz esteja convosco, que diz por 3 vezes no Evangelho que acabámos de escutar, Jesus diz: assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Aqui temos, caríssimos cristãos, o início da Igreja, do envio. Daqui a momentos, iremos também, ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Vamos embora. Vamos para mais uma semana, com tudo aquilo que ela traz consigo. Mas, caríssimos cristãos, a missa não acabou aqui. Porque se a nossa missa acabou aqui, então a nossa fé está muito longe de Deus. Ainda hoje de manhã, na Praça de São Pedro, o Papa dizia que a nossa fé não pode ser vivida às partes, em part-time. Aqui sou uma coisa, aqui já fiz o que devia fazer, já cumpri a minha obrigação e agora já posso ir descansado. Não, caríssimos cristãos. A nossa fé e a nossa comunidade, neste caso muito concreto, desta comunidade de Gilmonde, tem de ser uma radiografia, uma cópia da primeira comunidade, que tinham um só coração e uma só alma. O mesmo é dizer, tu fazes parte de mim, como eu faço parte de ti, não só nos momentos de festejo e de alegria, mas nos momentos, tantas vezes, de solidão, de abandono, que no cotidiano das vidas nós vamos experimentando. Mas também temos ali um dado muito importante naquele Evangelho. Aqueles a quem perdoardes os pecados seriam perdoados. É aqui, caríssimos cristãos, que nós temos o início da instituição do sacramento da reconciliação, da confissão, que está ainda disponível a cada um de nós. E é certamente no sacramento da confissão, caríssimos cristãos, que nós mais podemos experimentar a misericórdia de Deus. Mas dizia também o Evangelho, na tarde daquele dia, o primeiro da semana, que dia seria este? Este seria o domingo de Páscoa. E temos, caríssimos cristãos, já aqui uma alusão muito concreta ao domingo. O domingo que não é weekend, como dizem os ingleses, mas que para nós cristãos o domingo é o primeiro dia da semana. É o dia em que nós nos reunimos não apenas para fazer uma pausa merecida no nosso trabalho, não é um dia apenas para as nossas corridas ou porventura para pegarmos na nossa bicicleta. Muito bem, é bom fazer exercício físico. Não basta apenas tratar da alma, é preciso também tratar do corpo. Mas é importante nós não tratarmos apenas aquilo que é o exterior, mas darmos miolo àquilo que é o nosso interior. Porque certamente que é do nosso interior que pode vir o melhor que possamos trazer, exportar cá para fora. E por isso, caríssimos cristãos, o tempo de pandemia e o tempo de confinamento foram tempos especialistas, propícios, para nós nos afastarmos da comunidade, para nós arrefecermos a temperatura da nossa fé. E quando nós arrefecemos a temperatura da nossa fé, nós começamos a desviar o nosso coração da nossa boca. E quando o nosso coração está muito longe da nossa boca, vós sabeis o que acontece. Pois participar na Eucaristia não é assistir à Eucaristia. E todos nós estamos a participar nesta Eucaristia. Vede que quando nós temos uma celebração bem preparada, como o coro infanto-juvenil hoje preparou, esta celebração com o seu esforço e os seus ensaios, quando temos os acólitos, quando temos os leitores preparados para proclamar a palavra de Deus, quando temos uma equipa de acolhimento para nos permitir que celebremos com segurança, quando somos capazes de ter uma celebração bem preparada, quando as palavras são bem ditas no contexto em que vivemos e na celebração que vivemos, nós vamos para a vida de uma outra maneira. E é isto, caríssimos cristãos, que o vir aqui ao domingo nos deve possibilitar.
Mas, caríssimo cristão, que nos acompanhas pelas redes sociais, a rede social e a celebração virtual, a participação virtual na celebração, não substitui o caráter presencial. E tu que aí estás-nos a assistir, será que tu hoje não tinhas a possibilidade, seja na comunidade de Gilmundo ou noutra comunidade que tu pertences, de te fazer participar presente no meio da celebração, como toda esta gente que aqui está? Foi uma alternativa em tempos de pandemia, mas que hoje, por muitas razões, já nos permite, sobretudo, vivê-la de forma presencial. São muitos os Tomés, caríssimos cristãos, que hoje estão na nossa praça pública. Aqueles Tomés que, porventura, nós não temos que apontar o dedo, mas que, por uma decepção de vida, muitas vezes algo inesperado aconteceu na vida, colocaram em questão a existência de Deus, colocaram em questão a existência da própria comunidade e se afastaram. Como tantas vezes são outros que se afastam, nem sequer se aproximam da comunidade, porque muitas vezes nós que aqui andamos não damos a oportunidade de os acolher, de os compreender e de permitir também que eles, com as suas ideias, com as suas possibilidades, possam contribuir para uma comunidade mais viva e mais dinâmica. Termino. Peçamos a Deus que nos livre dos medos. Os medos fazem-nos fugir. Os medos fazem-nos calar. E diante de tudo, e diante também de nós mesmos, o medo como que aniquila, corta aqueles nossos projetos e os nossos sonhos. E quando nós nos desconectamos do mundo e desconectamos dos outros, nós encontramos um caminho que nos torna encurralados numa estrada sem saída. Pois façamos a experiência da vivência de Cristo na comunidade. Ninguém pode viver sozinho. Ninguém pode afirmar isto. Não só pela presença e necessidade do outro, mas porque nós somos frágeis demais para vivermos sozinhos. E se eu vivo sozinho, eu nunca poderei ter a oportunidade de alguém me dizer: tem calma, porque eu estou contigo. Se eu vivo sozinho, nunca poderei ter alguém que me corrija. Se eu estou sozinho, nunca poderei ter alguém que critique as minhas atitudes. Se eu estou sozinho, nunca poderei ter alguém com quem partilhar as minhas angústias e também os meus sonhos. Pois só vivendo a sociedade é que nós podemos amar e ser amados. Só vivendo em sociedade é que nós podemos testemunhar e viver a mesma fé. Só vivendo em sociedade é que nós podemos corrigir e sermos corrigidos. Não deixemos que fechem as portas da nossa igreja. E a nossa igreja não são apenas estas 4 paredes que aqui nos reúne, porque que adianta tu estares aqui em paz a rezar, se quando saís daqui, chegas a casa, crias um clima infernal, onde os outros olham para ti e dizem: o que é que tu foste lá fazer? Mas sejamos como as primeiras comunidades cristãs, em que eles diziam: vede como eles se amam, e nunca vede como eles se odeiam. Caríssimos amigos, onde não há misericórdia, também não há justiça. Repito, onde não há misericórdia, também não há justiça. Este é o tempo para começar a acreditar no mundo. Este é o tempo para começar a acreditar em Deus, porque estou convencido que só a ternura é que poderá salvar o mundo, para que um dia possamos dizer como Tomé: meu Senhor e meu Deus. Vamos, pois, dizer que renunciamos ao pecado e que acreditamos em Deus. Renunciais ao pecado para viverdes na liberdade dos filhos de Deus? Renunciais às seduções do mal para que o pecado
não vos escravize? Renunciais a Satanás, que é o autor do mal e o pai da mentira? Dizei também: credes em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra? Credes em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que nasceu da Virgem Maria, padeceu e foi sepultado, ressuscitou dos mortos e está sentado à direita do Pai? Credes no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na ressurreição da carne e na vida eterna? Esta é a nossa fé, esta é a fé da Igreja, que nos gloriamos de professar em Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Irmãs e irmãos, Cristo, nossa esperança, está vivo e é a mais formosa juventude deste mundo. Tudo aquilo que Ele toca faz-se novo, enche-se de vida. A Cristo que vive e nos quer vivos, confiemos a nossa oração unânime e digamos: Cristo ressuscitado, ouvi-nos. Pela Santa Igreja, para que dê testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, com grande poder e goze de grandes simpatias, por se tornar uma verdadeira comunidade de irmãos. Invoquemos. Cristo ressuscitado, ouvi-nos. Pelos que governam, para que cuidem dos feridos por esta pandemia e saibam distribuir as riquezas por cada um, conforme a sua necessidade. Invoquemos. Cristo ressuscitado, ouvi-nos. Por todas as vítimas desta pandemia, pelos doentes afetados pela Covid-19, pelos empresários em dificuldade, pelos empregados precários e por tantos desempregados, pelas crianças sem convivência, pelos jovens sem esperança, pelos idosos que se sentem sós. Invoquemos. Cristo ressuscitado, ouvi-nos. Por todos nós, para que sejamos verdadeiros ministros da consolação, tocando todas as feridas e todos os feridos, pela solidão e pelo luto, pelo desemprego e pelo desespero com a falta do necessário, pelo cansaço e pelo desânimo, pela revolta e pela dúvida, pelo arrefecimento ou pela perda da fé. Invoquemos. Cristo ressuscitado, ouvi-nos. Senhor Jesus Cristo, Deus ferido por amor, cura as nossas feridas mal cicatrizadas, que sangram em cada passo. Sara-as com o teu abraço, cura-as com o bálsamo da tua misericórdia. Transforma em pérolas as nossas feridas e que no seu lugar se abra uma porta para ti, que és o eterno vivente, Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Podeis sentar.
Orai, irmãos, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceite por Deus Pai, o Todo-Poderoso. Aceitai benignamente, Senhor, as ofertas do vosso povo, de modo que, renovados pela profissão da fé e pelo batismo, mereçamos alcançar a bem-aventurança eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Orações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever. É bom deixar cantar os nossos corações neste dia em que Cristo, nosso Salvador, ressuscitou. Vós que ressuscitaste Jesus de entre os mortos, desde agora dais-nos parte da vossa vida. Ele está presente no meio de nós. Ele enche da sua paz os nossos corações perturbados. E Ele nos reconcilia convosco e entre nós. Ele derrama sobre nós o seu Espírito para fazer de nós homens e mulheres novos e construtores de um mundo diferente. É por isso que, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Deus, nosso Pai, sois verdadeiramente santo, sois tão nosso amigo de todos. Nós vos louvamos e vos damos graças por Jesus Cristo, vosso Filho. E Ele veio ter com os homens e mulheres que andavam longe de vós e não conseguiam entender-se. Pelo Espírito Santo, Ele abriu os nossos olhos e os nossos ouvidos e mudou o nosso coração para amarmos como irmãos e compreendermos que sois nosso Pai. É Ele, Jesus Cristo, que hoje nos reúne à volta deste altar, onde apresentamos a nossa oferta. Deus nosso Pai, santificai este pão e este vinho, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que nos mandou fazer o que Ele próprio fez na véspera da sua morte. Durante a última ceia, com os seus discípulos, Jesus tomou o pão, deu-vos graças. Depois partiu o pão, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé.
Pai Santo, aceitai-nos com o vosso Filho Jesus, a quem tanto amais. Foi por nós que Jesus quis dar a vida, mas vós o ressuscitastes. Jesus vive agora junto de vós, mas também está sempre convosco. E um dia ele virá na sua glória, e então já não haverá ninguém triste, nem doente, nem infeliz. Pai Santo, vamos receber nesta mesa o corpo e sangue de Cristo, que nos dais na alegria do Espírito Santo. Fazei que esta comunhão nos torne cada vez mais vossos amigos e amigos de todos. Ajudai, Senhor, o nosso Santo Padre, o Papa Francisco, o nosso Arcebispo Jorge, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, diáconos e catequistas e todos quantos estão ao serviço do vosso povo. Dai-nos, Senhor, a nós e a todos os discípulos de Cristo, a graça de levarmos a toda a gente a alegria e a paz. Dai-nos também a graça de um dia estarmos junto de vós, com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, seu esposo José, com aqueles por quem hoje queremos oferecer esta Eucaristia, e com os santos do céu, para vivermos convosco para sempre. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Celebramos hoje o Domingo da Divina Misericórdia, e Gregório de Nisa, no século V, já dizia que a misericórdia é uma dor voluntária que nasce pela dor do outro. O mesmo é dizer, a minha dor é causada também pela tua dor. Se em tempos outrora o ser humano necessitava de tantas coisas, eu estou convencido que mais do que nunca hoje a pessoa necessita da pessoa. A pessoa necessita do tempo das tuas palavras. A pessoa necessita dos teus braços para o poderes acolher. A pessoa necessita do tempo da Netflix que tu podes dedicar aos outros. Há tanta maneira, caríssimos cristãos, de hoje, de manifestarmos a misericórdia de uns para com os outros. Dizia também o filósofo Kant, que dizia, se os cristãos se comportassem como verdadeiros cristãos, eu também me tornaria cristão. Pois, porque sedentos temos este amor e desta misericórdia de Deus e dos outros, vamos ao Pai cantar a oração que Jesus nos ensinou. Junto ao mar eu ouvi hoje, Senhor, tua voz que me chamou e me pediu que me entregasse a meu irmão. Essa voz me transformou, a minha vida ela mudou e só penso agora, Senhor, em repetir-te. Pai nosso, em ti cremos, Pai nosso, te oferecemos, Pai nosso, nossas mãos de irmãos. Pai nosso, em ti cremos, Pai nosso, te oferecemos, Pai nosso, nossas mãos de irmãos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Pai nosso, em ti cremos, Pai nosso, te oferecemos, Pai nosso, nossas mãos de irmãos. Pai nosso, em ti cremos, Pai nosso, te oferecemos, Pai nosso, nossas mãos de irmãos.
Livrai-nos, Senhor, do mal e da nossa vida febril pelas coisas da terra, até ao ponto de fazermos o domingo o dia em que só pensamos em nós, sem tempo para ajudarmos os outros, para vivermos em família e para nos encontrarmos convosco. Que a fé na ressurreição nos reúna em comunidade de irmãos que se amam e vos louvam, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, Cordeiro Pascal, a paz que nos desejais e que nos dais ultrapassa de longe a paz da terra. Ela é a própria paz de Deus. Ela é a comunhão total no amor. Ela é a alegria do partilhar fraterno. Que nós saibamos acolher essa paz como é da vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Caríssimos amigos, a paz é dom de Deus. Ouvíamos na primeira leitura dos Atos dos Apóstolos que a primeira comunidade era assídua ao ensino dos apóstolos, ou seja, tinham um contacto permanente com a própria palavra de Deus. E a questão que eu coloco aqui nesta celebração é esta: há quanto tempo é que tu não lês um versículo da Bíblia? Que ideia é que tu tens de Deus? Será que a ideia que tu tens de Deus é uma ideia muito rudimentar daquilo que tu aprendeste no tempo e nos bancos da catequese? Dizia também a leitura que a comunidade vivia a fraternidade. Ninguém chamava o que era seu e, sobretudo, ninguém padecia por falta de necessidade. Eu creio que a nossa comunidade será tanto mais fraterna e será tanto mais atrativa aos novos Tomés, quanto mais nós formos capazes de viver esta fraternidade. Não só de nos dar, mas sobretudo de nos darmos. A comunidade era também assídua à fração do pão, ou seja, celebravam domingo após domingo a Eucaristia. Há quanto tempo é que eu participo na Eucaristia ou não participo presencialmente na Eucaristia? Há quanto tempo é que eu faço ou comungo ou não comungo a Jesus Cristo? Ou há quanto tempo é que eu ando a comungar Jesus Cristo sem me ter preparado para isso? Isto, caríssimos cristãos, é que é a verdadeira paz. Esta paz que nasce do coração. Sabemos que quanto mais longe o coração estiver da boca, menos paz, esta paz de Deus, pode ecoar e se espalhar no nosso recôndito. Peçamos, pois, este cântico, que a paz de Deus que nos põe em movimento e que nos transforma, faça reconhecer em cada um de nós que tantas nossas tristezas e tantos os nossos medos são completamente inúteis. Cantemos. Tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós, Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Tende piedade de nós, Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, a paz. Somos felizes porque nesta manhã de domingo tivemos o privilégio de sermos convidados pelo Senhor Jesus para este banquete e dissemos sim ao seu convite: eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhora, não sou digno de que entreis a minha morada, dizei-me a palavra e eu sei. O corpo de Cristo.
Oremos. Concedei, Deus Todo-Poderoso, que a força do sacramento pascal que recebemos permaneça sempre em nossas almas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amigos, estamos a chegar ao final deste nosso encontro, desta nossa celebração, que ela realmente possa ter implicações muito práticas e ao mesmo tempo emotivas e atrativas para esta nova semana que agora vamos iniciar. Que olhando a figura de São João Paulo II, ele que foi um homem que viveu a misericórdia e por isso instituiu também o Domingo da Divina Misericórdia, que realmente a misericórdia não seja feita apenas de palavras, mas que a nossa misericórdia seja sobretudo feita, pautada e cumprida com o tempo que Deus nos dá, com as faculdades que Deus nos cede e ao mesmo tempo com a fé que dia após dia nós queremos alimentar, nós queremos ao mesmo tempo contemplar, transmitir e atrair. Que realmente este cântico que agora cantávamos no momento pós-comunhão, que realmente quem a Deus tem nada lhe basta, por isso nada te perturbe, nada te espante, quem a Deus tem jamais lhe faltará alguma coisa. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. E em paz e o Senhor vos acompanhe. Aleluia, aleluia.